Olá, um bom dia a todos. Então sejam todos bem-vindos. Hoje vamos fazer, na verdade, uma videoaula. Eu espero que todos vocês estejam bem, né? Vamos iniciar pedindo a misericórdia de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, e intercessão da Santíssima Virgem Maria, orando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nessa breve videoaula que eu deixei aqui para vocês, eu vou deixar algumas orientações para vocês, tá bom, pessoal? Vejam, nós terminamos aquela parte do Império Carolíngio, estudando que após a morte de Carlos Magno e o reinado do seu filho, Luís o Piedoso, o Império Carolíngio se fragmentou. Se fragmentou basicamente entre os netos de Carlos Magno. Eram três. Mas desses três, só duas regiões serão relevantes. A região do Reino dos Francos, propriamente, e a região do Reino da Germânia. Por meio do Tratado de Verdun, assinado entre os netos de Carlos Magno, o Império de Carlos foi dividido, certo? O neto dele, Carlos o Calvo, ficou com a região que hoje corresponde à França, e o outro neto, Luís o Germânico, ficou com a região que hoje corresponde mais ou menos à Alemanha. A região que hoje corresponde à França, a região ocidental, depois da morte de Carlos o Calvo, ela acabou se tornando uma região feudal, certo? Por quê? Gradualmente, cada vez mais, o poder da nobreza local, o poder dos senhores feudais se consolidou, se desenvolveu, se fortaleceu. E a nobreza local começou a exercer cada vez mais poder dentro do âmbito do império, dentro do âmbito do reino franco. Veja, isso chegou ao ponto que, quando a monarquia carolíngia estava próxima do fim, a nobreza elegeu um conde local, um governador local como novo rei. Este novo rei foi Hugo Capeto, que fundou a terceira dinastia franca, chamada de dinastia Capetingia. Mas veja só, uma coisa muito importante. Vejam, esta monarquia capetingia, descendente de Hugo Capeto, já não teria reis com a força e o poder centralizado que teve Carlos Magno outrora. Agora estes reis, eles passariam cada vez mais a depender de uma teia de relações que nós chamamos de relações feudais de sucerania e vassalagem. Por outro lado, no lado mais oriental, no reino germânico, o chamado reino germânico, ele também veria o poder dos senhores feudais crescerem gradativamente. Depois da morte de Luís o Germânico, os príncipes e a nobreza local criou, na região da Germânia, uma monarquia eletiva, ou seja, uma monarquia em que os reis eram eleitos, escolhidos a partir da própria nobreza, ou seja, os senhores feudais, a nobreza germânica, os príncipes germânicos, passaram a eleger entre eles o rei. E após esse rei morrer, outro era eleito dentro da nobreza. Posteriormente, esse reino germânico
ele veria nascer com Otto I, um monarca eleito, o chamado Sacro Império Romano Germânico. E é no âmbito do Sacro Império Romano Germânico que ocorre a intensificação de um problema que nós chamamos de questão das investiduras ou querela das investiduras. A querela das investiduras consiste na intromissão do poder imperial, do poder temporal e laico nos cargos eclesiásticos. Ou seja, resumindo, os imperadores do Sacro Império Romano Germânico passaram a tentar interferir dentro da estrutura hierárquica da igreja, elegendo pessoas da confiança deles, dos imperadores, para ocuparem o cargo de bispos, tentando interferir então na escolha de bispos, cônegos, sacerdotes e até os papas. Tá? Isso foi um problema e uma ameaça grave à igreja, posto que os leigos não tinham uma formação religiosa e espiritual adequada para fazer uma escolha desse porte, uma escolha como a escolha de bispos, de cônegos. Muitas vezes, um imperador que não fosse muito virtuoso, ele poderia escolher uma pessoa para ser bispo meramente levando em conta critérios políticos estatais, não critérios espirituais. Por isso a igreja procurou resolver e responder esse problema à altura durante uma boa parte do período da Idade Média Central, se colocando resolutamente, né, claro que gradualmente, né, não foi assim algo tão direto, mas gradualmente, até chegar em determinado ponto, especificamente com o Papa Gregório VII, a igreja se coloca claramente contrária a esta atitude do poder dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico de tentarem investir, certo? Investir pessoas de cargos eclesiásticos. Então, isso é um ponto muito importante. Eu deixei para vocês um material, tá? Lá no link do Drive, eu coloquei um material para vocês, certo? Uma espécie de apostila que eu digitei, está no formato de slide, e do lado da apostila tem um outro arquivo que está no formato de PDF, com uma lista de exercícios, acho que são 15 aproximadamente, tá? Então, vocês vão estudar o material que eu deixei para vocês e vocês vão responder esse material, tá bem? Para a semana que vem e eu irei corrigi-lo com vocês, tá bom, gente? Na semana que vem eu darei mais algumas explicações sobre a questão das investiduras, reforçando a resposta de vocês, tá? Então, peguem o material, resolvam os exercícios para a semana que vem. Nós prosseguiremos normalmente a nossa aula de História na semana que vem. E amanhã teremos aula de Geografia, normalmente, se Nosso Senhor Jesus Cristo quiser, né? Que a nossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, interceda por todos nós. Fiquem com Deus e nós nos veremos então. Até uma boa quinta-feira e até amanhã. Tchau, gente.